Eu não acredito em fotos perfeitas, eu acredito em fotos verdadeiras. Se você chegou nesse canal, fica, porque eu vou falar sobre autenticidade e sobre como a sua imagem pode ser um ativo dentro da sua vida, dentro da sua carreira, dentro do seu negócio, onde quer que seja. Quem vos fala é Mac, o Everton William Foy, esse é o meu nome. Sou casado, pai de 3 filhos, tenho 42 anos e sou retratista há pelo menos 12 anos. Nesse tempo todo aqui, eu pude aprender algumas coisas sobre a imagem, sobre a técnica fotográfica e também, eu diria que o principal deles, sobre pessoas. Eu comecei a entender sobre pessoas de uma maneira muito, muito profunda. E não foi só pelo fato de eu fotografá-las. Eu já vou trazer aqui adiantado que eu sou formado na área de saúde como enfermeiro e nos últimos 20 anos trabalhei em hospitais, em ambulâncias, então eu ouvi histórias de todas as formas que você possa imaginar. E também vi condições que você deve fazer a ideia aí, que não sejam tão simples dentro desses locais. Por isso daqui eu tiro tudo que me trouxe, eu diria que um certo sucesso, pelo menos para mim, dentro da minha carreira, dentro do meu trabalho, e eu queria dividir isso aqui com você. Eu quero, então é isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu vou elencar 3 pilares para nós podermos falar desse projeto, que é a criação desse canal. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para poder trazer todo esse tempo. Eu não sei porque que eu demorei tanto para fazer isso, mas agora está aqui e eu quero te ajudar a seguir um caminho lógico, mesmo você que esteja começando dentro da fotografia, com técnicas fotográficas, para você que já está inserido na fotografia, com estratégia para alavancar, para melhorar, para potencializar suas vendas, com mecanismos de vendas, que foi o que eu desenvolvi, porque primeiro você se torna um artista e depois você aprende a vender. Pelo menos na maioria dos casos é assim. Comigo foi assim. Não sei se é o seu caso aí. Deixa no comentário se for, tá? Então é isso que eu quero trazer nesse canal. Quero trazer essas estratégias para você saber, ou pelo menos otimizar o uso da sua imagem como um ativo. Eu te pergunto agora, a sua imagem hoje é um ativo ou é um passivo? Ela te traz benefícios, te traz coisas. É como uma casa. Você pega uma casa aqui, se você morar nela, ela é um ativo. É a sua casa, mas é um passivo, tá? Desculpa. Você mora dentro dela, você usufrui e tudo mais, mas ela te traz gastos contínuos e manutenção e assim vai. E agora, se você mora de aluguel, aí é um passivo ainda maior. Agora, se você aluga esse imóvel, ele se torna um ativo. Então, você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar, eu tenho certeza. Agora, na imagem, você acredita que na sua imagem isso também aconteça ou não? Eu acredito, eu não só acredito, como eu vivo isso. E é o que eu falo, entrego para os meus clientes de uma forma muito veemente, através do posicionamento, que deve ser uma palavra que você deve ter ouvido falar bastante aí. Então hoje vamos falar sobre esses 3 pilares. Vou começar aqui pelo primeiro, que é o da autenticidade. Depois vou falar sobre o pilar dos negócios, né? O pilar de você colocar isso dentro de um negócio, fazer com que a sua imagem se transforme em um ativo. E também vou falar sobre os resultados que isso pode te trazer. Aliás, vários resultados. Então fica nesse vídeo aqui que vai valer muito a pena para você, eu tenho certeza. Dentro da autenticidade eu quero trazer um aspecto e uma história. Se você me permite, eu vou te contar uma história que foi um caso de um atendimento meu com um paciente dentro do hospital. E isso mudou a minha vida, isso mudou a minha perspectiva, o meu olhar para tudo. Ali, sim, eu comecei a olhar para a vida de uma forma totalmente diferente. Eu estou falando que eu passei 20 anos dentro da área de saúde, trabalhando em vários lugares. E foi um paciente, uma única pessoa que me disse o que eu vou dizer a você agora. Isso vai fazer você pensar em algumas coisas, eu tenho certeza. Ouça essa história. Em um certo plantão, meu plantão começava às 19 horas, era um dia sim, 2 não, era uma escala dentro do hospital. Eu tenho a responsabilidade de passar as visitas e olhar como estão os pacientes dentro daquele espaço que eu trabalhava. Eu trabalhava na clínica médica, que é a área que cuida de doenças diversas e de internações de vários pacientes. Pode ser adulto, só não tinha infantil lá, porque não era pediatria, né? Mas pacientes adultos, ali até 80, 90, de 20
de 15 anos até 80 anos, até onde a idade alcançasse. Então, eu atendia nessa área. E, num determinado plantão, eu entrei num quarto número 1, para ser mais específico, eu encontrei lá um paciente, né? Tinha um paciente que eu estava atendendo. Eu não vou trazer o nome dele aqui, porque, né, não é muito ético, mas vou chamar ele de JJ, tá? E ele tem 62 anos. Eu já o conhecia de outros plantões, ele já estava internado ali. E eu já sabia da condição dele. Então eu entrei no quarto para fazer a entrevista, que consiste em saber como foi o dia dele. Né? No caso, como foi o dia, porque eu estava entrando no plantão noturno. Então eu perguntei a ele como é que ele tinha passado esse dia, né? Como que foi, o que aconteceu, o que ele comeu, enfim, as medicações, questão de dores, e essa é a evolução que acontece diariamente, é o trabalho diário de rotina dos profissionais, pelo menos os enfermeiros, dentro de uma ala hospitalar. Claro que difere uma da outra, né? Eu tô falando da minha lá. Eu fui lá cheio de dedos, como assim? Eu fui com bastante cuidado para falar com ele, com bastante carinho. Por quê? Porque o JJ era um paciente em fase terminal. Ou seja, era um paciente que estava perto de acabar a sua vida. Não porque nós temos bola de cristal para saber disso, mas ele estava com câncer de esôfago e tinha tomado proporções aqui estratosféricas, tinha tomado conta de outros órgãos dele. Né? E aí a gente chama isso de metastase, né? Metastático. Mas, para resumir, tinha pegado outros órgãos todos lá e ele estava bem complicado. Então eu fui conversar com ele com bastante carinho, né? Enfim, pela condição dele. Eu encontrei ele sentado na beira da cama quando eu entrei. Falei, ô, seu fulaninho, eu sou fulano de tal e tal. Comecei a me apresentar. E ele pegou, opa, para aí, pode parar, Mac. Eu achei estranho aquilo, mas falei, tá, o que foi, seu JJ? Pode me falar. Falei assim, cara, não precisa chegar assim, cheio de dedo pra estar comigo, não. Eu já sei que eu só tenho uns 3 meses de vida no máximo. Aí eu fiquei assustado com aquilo, os olhos já, opa. Então, fulano, eu falei assim, não, cara, fica tranquilo, eu já sei disso. Cara, eu tô tranquilo, eu tô em paz, eu já fiz tudo que eu queria fazer nessa vida, não deixei nada pra trás, então eu tô pronto, Mac, sabe? Eu falei, eu não sabia, claro que eu não falei nada, eu falei, tá, então tá. Eles que não entendem, aí no caso ele apontou pro filho dele que estava ali no quarto, e esse já saiu prontamente ali, chorando, não é pra menos, né? E ele me continuou a falar comigo ali, terminar. Falou, Mac, eu já, cara, andei de skate durante 32 anos, eu fui empresário, eu fui pai de 4 filhos que eu criei muito bem, pelo menos eu acredito que sim. E, de fato, todos estavam o tempo todo lá durante o dia. Era um monte de gente que estava por visitá-lo e isso acontecia. Dava para perceber que ele era um homem que sem julgamentos aqui, mas fez algumas coisas legais na vida dele, né? Porque, poxa, o movimento era intenso naquele quarto. E ele me passou essa informação e me disse isso, né? Ele estava com uma bomba de infusão, para quem não conhece, é medicamento controlado, com morfina, que é um medicamento super pesado para tratar essas dores muito fortes, 24 horas por dia. Ele estava cinza. Uma criança de 4 anos facilmente olharia para ele e diria que ele não tá bem, né? Sem saber nada de saúde, sem saber nada de nada. É que quando você olha para essas coisas, você só sabe, você só entende. E é assim que ele estava. E ele me passou essa informação, me trouxe esse contraponto. É claro que não teve entrevista nenhuma, não teve mais nada, acabou tudo por ali. E ele me passou que os últimos desejos dele, os 2 últimos desejos, eram andar a última volta de skate numa praça aqui em São José, que fica em Florianópolis, isso, na região da Grande Florianópolis, que é uma cidade que tem aqui próximo, São José. Ele disse que queria fazer isso e fazer o último churrasco com a família. Eu soube depois que ele fez isso, ele realizou isso. E, de fato, em 3 meses, ele veio a falecer. O que eu quero trazer com essa história aqui para você? O que isso pode te ajudar? Pelo menos para mim, mudou a minha vida.
Eu saí do quarto e virei ali na porta, né? Saindo do quarto dele, encostei na parede e me fiz a seguinte pergunta. Eu falei, poxa, se eu tivesse indo embora agora, se tivesse tudo acontecesse alguma coisa agora, assim, eu tivesse indo embora, como o seu José me falou ali, será que eu conseguiria responder o que ele disse? Será que eu conseguiria dizer o que ele me disse ali? Eu fiz tudo o que eu queria ter feito nessa vida? Na hora a resposta foi não, não, mas não mesmo, assim, um não gigantesco. Eu estava no hospital e trabalhava na fotografia junto. Trabalhava dentro da fotografia, mas daí você se divide, né? O corpo é um pouco lá, um pouco cá, então não vai nenhum nem outro. E assim que eu estava lá em 2018, né? Foi mais ou menos 2018 isso aí. Eu entendo que na semana seguinte eu tomei a decisão, saí do hospital, depois saí da autopista, que é um outro local que eu trabalhava aqui, e fui full time para fotografia, que é isso que eu faço hoje. É claro que aquele homem, né, o JJ, me fez pensar sobre tudo. Não só sobre o meu trabalho, não só sobre o que eu estava fazendo com a minha vida e que as oportunidades, elas aparecem, elas vão embora e você deixa com que elas passem por conta, às vezes, do medo, por conta do julgamento, não sei por conta de quê. Mas é isso que eu quero trazer aqui, nesse canal. Eu tenho muitas histórias e vou contar algumas delas que, com certeza, algumas destas são pertinentes para ajudar você. Essa te deixa essa pergunta. Se agora, por exemplo, acontecesse a mesma coisa com você, você teria feito tudo o que você fez? Porque, assim, em 20 anos, eu não ouvi ninguém falar aquilo. Eu estava dentro do hospital, lugar onde as pessoas estavam próximas de passar por um outro lugar, se você acredita. E ali era só arrependimento, era só dor, era só lamentação, era só tudo que deixou de fazer, tudo que deixou de abraçar, dos beijos que deixou de dar, dos passeios que deixou de realizar. Enfim, do empreendimento, daquele trabalho que você deixou de começar. Tem tanta coisa, né? Pois é, foi essa pergunta que eu me fiz e não respondi. Por isso, na semana seguinte, eu já tomei as minhas decisões e desde então eu olho para a vida de uma forma um pouco diferente. E aqui é que vem o detalhe, eu diria. Você que está aqui agora me assistindo, se você está aqui agora me assistindo, ouviu essa história, você vai ter uma posição sobre ela. O que eu venho trazer nesse canal, aqui, como o primeiro vídeo, é uma possibilidade de você crescer dentro de uma área específica. Eu estou falando e eu vou falar da fotografia, mas não é só a fotografia. Existem outros campos. Eu falei dos 3 pilares aqui, eu estou falando da autenticidade, o primeiro deles. O segundo deles é sobre estratégia. Estratégia por quê? Qualquer coisa que você vá começar, e eu comecei aqui falando sobre a imagem, sobre a autenticidade, foi agora, e nesse segundo pilar eu vou falar sobre a estratégia. Como você faz isso? Porque começar a esmo, começar no ímpeto da coragem, no ímpeto do vai dar certo, o ímpeto do artista, eu diria. Dá bom, dá certo por um certo tempo, mas eu confesso para você que não funciona muito bem. Quando você não planeja, quando você faz tudo o que dá, no começo você vai se testar, no começo você vai se experimentar e tá certo, tem que fazer até de graça. Eu acredito nisso. Não sabe, tá precisando de pessoas para ter portfólio, falando da fotografia especificamente. Vai lá fazer alguns batizados, vai lá fazer alguma festa de amigos, se autoconvide a isso, diga que você vai lá prestar o serviço free, para que você treine, para que você possa oportunizar, tecnicamente falando, você melhore, né? Fotografando, não tem receita aqui, não tem caminho fácil, não tem técnica ou hackzinho. É fazendo. Faz, erra, ajusta, erra de novo e vai. E a vida é isso aí. A estratégia que eu digo, e que eu trago aqui com muita veemência, é no sentido de você, assim que possível, assim que tiver bom na técnica, ou se você já está tecnicamente bom, já entende que você entrega um resultado muito acima da média,
mas ainda não entendeu quais são os caminhos ou como você pode estruturar o seu negócio, porque, vamos ser sinceros, enquanto você ficar na pele do artista, o artista passa fome. Você precisa enterrar o artista. Calma lá que eu já vou dizer sobre isso aqui, tá? Aqui na frente eu te explico o porquê disso. Não é que você não precise ter essa veia artística dentro de você. Eu acredito que a fotografia ela está intrinsecamente ligada à arte. Porém, se for só isso, você vai se complicar muito. Vincent van Gogh, você conhece ou não? Pesquisa aí, foi um dos maiores pintores de telas aqui, artistas que houveram aqui no nosso século XIX, século XXI. Ele foi reconhecido praticamente 100 anos depois da sua morte. Em vida, Vincent van Gogh foi um homem extremamente pobre. E ele pintou mais de mil telas, enfim, são infinitas telas, até que reconheceram uma delas e ele vendeu uma em vida. Tem ideia disso? E depois que ele morreu, todas as outras começaram a fazer sentido e aí ele ficou famoso e agora talvez você tenha até ouvido falar dele. Em vida, ele foi pobre. Tem algo de errado com isso? Estar só na veia artística? Não, não tem. Nada demais. Mas que vida você quer viver agora? O que você quer experimentar, otimizar, trazer para você e para sua família, se você tem uma? O que você quer oportunizar? Pois é. Então você precisa saber colocar adequadamente esses dois seres no seu lugar devido. O artista, ele fica para depois que você vende. Primeiro o empresário. E é isso que eu vou trazer aqui, porque eu precisei fazer isso. Eu precisei enterrar esse artista dentro de mim. Não tinha como. Eu estava pagando para trabalhar, eu pagava para trabalhar. Eu coloquei, abri um estúdio, eu quebrei 3 vezes e eu quebrei porque eu fui um idiota, porque realmente eu estava sustentando meu trabalho com outro trabalho. Clientes do próprio trabalho da fotografia não tinham. Aparecia um ou outro que era para confortar uma única coisa, o meu ego. A minha vaidade, para dizer que eu tinha um estúdio. Eu já fiz isso. E eu vou contar essa história para vocês depois. E o próximo passo que eu falo aqui, que eu falo, o terceiro pilar, são os resultados. Com tudo isso estruturado, quando você entrega uma imagem autêntica, quando você traz estratégia para dentro do seu negócio, gestão, estrutura, procedimentos, produtos, entrega, você estrutura isso com um caminho correto, um caminho mais assertivo, e não tem certo e errado aqui. Você vai ajustar. E aquilo que der certo, você continua. Aquilo que der errado, você ajusta. Então, quando você traz essas estruturas, isso tudo gera resultado. Disse que viver da fotografia em tempos de IA é bem difícil. Mas eu posso te dizer que não. Porque existem coisas que não serão substituídas. São pessoas. Então, quando você aprende a se conectar com essas pessoas de verdade, entregar algo que, assim que elas olharem para isso, elas se veem ali dentro. Estou falando de imagem autêntica. E a imagem autêntica não se traduz só na fotografia. É uma transformação que há dentro do ser. Para que ele olhe para a beleza que ele tem ali dentro. Claro que esse tipo de conversa não vende. Tá? Se você falar sobre essa essência, essa coisa toda, a autenticidade o tempo todo, você vai ficar no campo do artista. E esse, eu já falei, ele tende a morrer de fome. Não, é claro que é a exceção da regra em tudo, né, gente? Não estou falando aqui que isso aqui é uma verdade absoluta. Entenda que o que pode ser verdade aqui para mim, talvez não seja aí para você. Mas eu estou falando das experiências que eu tive ao longo da minha vida. E estou dividindo aqui contigo. Então, esses são os 3 pilares que eu gostaria de ter dividido com vocês. Nesse vídeo eu expliquei um pouco sobre isso e é só para trazer para vocês do que esse canal irá fazer. O que vai acontecer aqui para você que se inscrever agora. Sim, já estou fazendo um pedido de inscrição para que você acompanhe e cresça junto comigo. O canal vai crescer, você também vai crescer, eu também cresço, porque eu aprendo. Vou trazer coisas que vocês me pedirem também aqui, então eu já tenho uma linha editorial planejada para trazer e fazer com que você tenha um negócio que rentabiliza de verdade. Hoje eu faturo próximo aos, 100 mil
por mês com fotografia. Aí você diz, opa, nossa, esse cara aí tá com conversa. Porque hoje na internet é mais fácil de falar sobre qualquer coisa, né? Eu não vou virar a câmera aqui, que eu tenho alguns quadros de premiação, mas esse sabe o que diz? Nada. Faturamento é diferente de lucro líquido. Não esqueça disso. Faturar é vender. E você tem os custos e tem um monte de outras coisas ali que, no final das contas, se traduz em um valor mensal. É isso que importa. É esse que define o que você está fazendo da sua vida. E se a sua fotografia, se o seu negócio está prosperando ou não. E ele vai prosperar por um único motivo. Vendas. Ponto final. Ah, tem isso, tem aquilo. Tem. É importante? Também pode ser. Mas se você não vende, o seu negócio fracassa. Então seja muito bem-vindo aqui a este canal. Meu nome, como eu já disse, é Marco For. E tá aqui em cima, toda segunda-feira nós vamos ter vídeos novos para poder trazer esse assunto à tona. Eu vou trazer técnicas também fotográficas, ou seja, vou mostrar para vocês aqui como que eu faço os retratos que faço. Vou trazer alguma linha, vários projetos que eu criei. Vou dividir aqui com você para que você replique aí, para que você possa, de fato, faturar, vender seus trabalhos a um valor maior. Mas não é simplesmente dizer que você vai cobrar isso, agora eu cobro Y. Eu cobro X hoje e cobro Y depois de ter visto um vídeo. Não, não é assim. Não foi assim para mim. Você vai ter que entender e ressignificar muita coisa aí dentro de você. Por isso a consolidação dessa estrutura. A autenticidade, estratégia, para que você consiga resultados. Esse é um caminho que vai ser perene, vai durar ao longo do tempo. Começa hoje, se caso você está iniciando, ou vai continuar da forma devida na sua vida. Ou para você que está começando essa profissão nova ou quer começar, esse aqui é o lugar onde eu vou trazer tudo sem esconder nada, tá? Sem esconder nada de vocês aqui, o que me fez prosperar e o que me fez não prosperar também, porque não tem só glórias e louros nesse caminho, não. Tem muita, muita porrada. Você deve saber disso. A vida é isso. Então seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal agora, aguardo e conto com você. O próximo vídeo vai sair e vai estar sensacional. Eu vou estar falando aqui sobre algumas técnicas de retratos. Então vai ser prático. Se você quiser acompanhar, se inscreve aqui. Grande abraço e até!